Nesse nosso momento eu quero trabalhar com você um dos motivos essenciais porque existe desunião em função das nossas diferenças dentro do corpo de Cristo. Inclusive, por falar em corpo, o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala exatamente sobre a diversidade no corpo, mas que eles trabalham unidos pelo mesmo propósito. Aqui nesse texto agora a gente vai encontrar exatamente um dos motivos principais, e eu até considero ele como sendo o principal. E o último texto de hoje, desta manhã, vai mostrar qual é o segundo motivo. O primeiro é esse aqui. Preste atenção nessa leitura. Portanto, sendo os filhos de Deus um em Cristo, como considera Jesus as classes, as distinções sociais, a separação do homem de seus semelhantes por causa da cor, da raça, posição, riqueza, nascimento ou realizações? O segredo da unidade encontra-se na igualdade entre os crentes em Cristo. A razão de todas as divisões, discórdias e diferenças encontra-se na separação de Cristo. Cristo é o centro para o qual todos devem ser atraídos, pois quanto mais nos aproximamos do centro, tanto mais nos aproximaremos uns dos outros em sentimento, em simpatia, em amor, crescendo no caráter e imagem de Jesus. Para Deus não há acepção de pessoas. Você conseguiu identificar qual é o primeiro e principal motivo pelo qual existem as divisões, a desunião, a desarmonia? O segredo se encontra-se na igualdade entre os crentes em Cristo. O nosso incomparável Cristo é o modelo perfeito. E você sabe que eu já trabalhei esse tema ano passado, ano retrasado. Eu gosto muito de falar sobre o nosso incomparável Cristo, porque afinal de contas ele é a essência da religião. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele não apenas é o que a Bíblia descreve, ele é muito mais do que as letras das Escrituras Sagradas. Cristo deve ser o centro do meu desejo espiritual. Cristo deve ser a essência da minha vida espiritual. Cristo deve ser o meu anelo mais profundo e intenso. Agora, se eu perguntar para você assim, você ama Cristo? Você vai dizer, amo. Claro que você vai dizer isso. Mas eu não quero fazer essa pergunta, porque ela é muito fácil de responder. Eu quero fazer para você, primeiro, uma colocação, para depois eu fazer a pergunta. Eu não sei se você já observou, mas nós temos gradativamente deixado de lado a ideia da busca pela semelhança com Jesus e nos apegado a nos amoldar, a nos conformar com obedecer regras, obedecer mandamentos, obedecer princípios, obedecer doutrinas. E eu não estou dizendo que elas estão erradas e nem que são desnecessárias, muito pelo contrário. Mas você e eu não podemos inverter a ordem das coisas. Porque você pode obedecer regras, obedecer mandamentos, obedecer princípios, obedecer doutrinas e não ser semelhante a Jesus. Agora, no momento em que você coloca o seu desejo, ser a busca principal da sua religião, ser semelhante a Cristo, inevitavelmente essa semelhança vai levar você à obediência das regras,
dos mandamentos, dos princípios e da doutrina, assim como Cristo fazia, vivia e se relacionava com estas coisas. Então, a razão de todas as discórdias, diferenças, encontra-se na separação de Cristo. Então, quando existe uma desunião na minha congregação e na sua, nada mais é do que uma evidência clara de que essas pessoas que estão ali envolvidas estão distantes de Cristo, distantes da semelhança com Ele. E aí eu quero dizer para você algo que é muito duro, mas que é verdade. Alguém que está distante de Cristo e não busca a semelhança com Ele, automaticamente está se aproximando de Satanás e a sua semelhança é exatamente a do inimigo. Então aqui agora, nós precisamos fazer uma reflexão profunda dentro desse aspecto da diferença e da unidade. Querido irmão, querida irmã, você realmente tem buscado a semelhança com Cristo? Essa é a pergunta que você precisa responder. Você já está há quantos anos na igreja? E de 0 a 100, ou de 0 a 10, qual a nota que você daria para a sua semelhança com Cristo? Entenda que se a sua nota for baixa, muito baixa, você precisa entender que você tem que avançar. E o fato de você dar uma nota alta não quer dizer que você esteja sendo prepotente, mas que você e outras pessoas conseguem identificar traços de Cristo em você. E um desses traços é exatamente que a semelhança com Cristo produz a união entre as pessoas que estão com você na igreja. Vamos orar sobre isso agora?